Nós vamos iniciar uma nova série de meditações acerca de um texto bíblico. E o texto bíblico que eu escolhi para nós conversarmos é Marcos, capítulo 8, do versículo 1 em diante. Nós vamos conversar sobre esse assunto que tem a ver com a segunda multiplicação dos pães. Amém, meus irmãos? Graça e paz, meus irmãos, muito bom estar com vocês. Nós vamos agora meditar sobre o capítulo 8 do livro ou do Evangelho de segundo São Marcos. Vamos fazer uma série de 10 meditações, comentários acerca desse capítulo, principalmente, exclusivamente, falando sobre a segunda multiplicação dos pães. Então, para nós iniciarmos, eu vou ler o texto aqui. Vamos ler aqui? Pouco depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já fazem 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar nesse lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu, os entregou aos discípulos e eles distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. E Jesus deu graças por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora e logo depois subiu no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta, é isso daí. Tá bom? Só até aqui. Vamos orar. Pai Celestial, eu quero te agradecer por essa manhã e pelo privilégio que eu tenho de estar com os meus irmãos aqui. Que a tua bênção os alcance, onde eles estiverem. Que haja luz no seu entendimento, seus olhos espirituais ou seus olhos do entendimento sejam abertos para compreender a tua palavra. Obrigado por essa pequena meditação. É o que eu te agradeço. Também te peço a bênção em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, nós vamos falar da segunda multiplicação dos pães, iniciando Marcos capítulo 8, versículo 1 e 2. Nós sabemos aqui há uma diferença entre a primeira multiplicação e a segunda multiplicação. A primeira diferença é que na primeira multiplicação era exclusivamente os judeus que estavam lá. Nessa segunda multiplicação havia uma mistura entre os gentios e os judeus. Na primeira foram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Nessa daqui são 4.000, fora homens e mulheres, tá bom? E, como eu disse, a grande maioria aqui, ou a metade pelo menos, eram gentios, porque aconteceu esse fato, provavelmente em Decápolis, território que, na maioria daquele território, ao leste do mar da Galileia, as pessoas não eram judeus, eles eram gentios. E é interessante, meus irmãos, porque nessa cidade havia uma estrutura, uma infraestrutura muito voltada para a estrutura romana, apesar de eles terem sido também conquistados por Alexandre o Grande. Então eles também tinham uma certa cultura grega ali entre eles. Mas também, apesar de toda a infraestrutura, de uma cidade muito bem posicionada, havia também as áreas rurais, que eram áreas mais pobres. Olha que interessante. O que é importante nós citarmos é que esse milagre ele não é repetido por acaso. Ele acontece justamente para mostrar ou demonstrar que a provisão que o Senhor tem não está destinado exclusivamente a um grupinho de pessoas, somente aos judeus. Porque às vezes os judeus eles achavam que Jesus ele vinha só para eles, que o Messias viria só para eles. Mas isso não é uma verdade, tá? O Senhor demonstra, nesse caso,
que a provisão dele ultrapassa as fronteiras étnicas. Então é importante, porque isso tem a ver conosco, porque muitos acham que o Senhor morreu exclusivamente por um grupinho de pessoas, e não é verdade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, a morte de Jesus, ela tem uma abrangência universal para todas as pessoas. Só que são salvas somente aquelas que creem e que confessam o Senhor Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Tá bom? Então não podemos ficar num mundinho fechado achando que o Senhor Jesus morreu só por nós. Que uns Deus vai mandar para o inferno, outras Deus vai mandar para o céu. Que Deus ele usa desse critério. Eu não penso assim. Alguns podem falar que isso é soberania de Deus. A soberania de Deus, no meu ver, é um pessoal meu, não tem a ver com a salvação, mas com outras coisas que não cabe falar aqui, pelo menos não nesse momento, com outras coisas da vida do qual Deus tem soberania. Mas quando falamos de salvação, a salvação é algo que a pessoa crê e é salva. Se não crê, é condenada. Mas não que Deus escolhe deliberadamente mandar uns para o inferno e outros para o céu. Nada disso, meus irmãos. Então, interessante, justamente porque o Senhor ultrapassa essas fronteiras, demonstrando que os gentios também podem ser alcançados agora pelo projeto de Deus, pelo plano de Deus, pela salvação de Deus em Cristo Jesus. Então, ele foi realizar esse sinal fora daquele núcleo religioso. Ele planta nos discípulos uma visão de um evangelho que não é só para uma nação, não é só para um grupo de pessoas, mas é para todas as pessoas, todas as nações. Isso tem a ver conosco, porque você trabalha, você tem está dentro de uma empresa onde você conhece pessoas que não entregaram sua vida para Jesus, você mora em um bairro, num condomínio, você mora numa região onde pessoas não conheceram o Senhor Jesus e se conheceram, não entregaram a vida para Ele. Então é importante nós entendermos que a abrangência do Evangelho é universal, é para todas as pessoas. Todas as pessoas precisam ter a oportunidade de conhecer Jesus. E cabe a nós, cabe a você, cabe a cada um de nós levarmos o Evangelho para essas pessoas, revelar Jesus, a salvação do nosso Deus para cada uma dessas pessoas. Não podemos ficar nesse mundinho nosso entre quatro paredes, dentro de uma igreja, achando que as pessoas têm que vir até nós. Não, nós temos uma missão. Jesus nunca falou, fique aqui em Jerusalém e as pessoas vão te procurar. Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Mas a ordem de Jesus é que nós saiamos, ir atrás do pecador, ir até onde as pessoas estão carentes e necessitadas. Não podemos ficar aqui entre quatro paredes. Tudo bem, meus irmãos? Olha, é muito relevante para nós, como igreja, sermos igreja, entender que o evangelho tem que ser pregado, que o evangelho tem que alcançar todas as pessoas. Então você conhece um vizinho, você conhece alguém na sua escola, no seu trabalho, convide essa pessoa, fale de Jesus para ela, fale, vamos para o encontro com Deus, vamos para uma célula, leve essas pessoas, não se canse de convidar as pessoas para estar nos cultos, não se canse de convidar as pessoas para estar perto de Jesus, não se canse. Ela vai rejeitar uma vez, ela vai rejeitar a segunda vez, ela vai negar uma terceira vez, mas uma hora, dia menos dia, quando você a convidar para ir no encontro, para ir na tua célula, para ir em um dos nossos cultos, ela vai ser alcançada, ela vai ser despertada, o Espírito Santo irá despertar e ela vai aceitar o seu convite. Amém, meus irmãos? Então, que palavra eu deixo hoje para você? Que você é um instrumento de Deus para a salvação dos teus pais, para a salvação dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa. Você é instrumento de Deus para a salvação do teu vizinho, do colega da escola ou do trabalho. Amém? Então, que Deus, ele te use, continue te usando poderosamente. Você pode ter se convertido esse final de semana, não tem problema, não tem problema. Você já é um instrumento, é um missionário nas mãos do Senhor. Lembra do Gadareno lá de
de Lucas, a Bíblia diz que ele foi liberto e queria estar com Jesus. O que o Senhor Jesus disse para ele? Falou, olha, volta para tua família, volta para tua cidade, volta para tua casa e fale com quão grandes coisas Deus fez por você. Então, ele tinha acabado de se converter e ele já recebeu uma missão de Jesus de falar das grandezas de Deus para todas as pessoas que ele conhecia. Da mesma forma, talvez você se converteu esse final de semana, ou então já está há um tempo na igreja, você tem uma missão, não dada por mim, não dada pela igreja, mas dada pelo próprio Senhor Jesus. Vai, fala para as pessoas das grandes coisas que o Senhor Deus fez por você. Amém, meus irmãos? Muito bacana poder estar com você, muito bom estarmos juntos. Quero orar por você, quero orar pelo teu ministério, quero orar pela missão que Deus colocou nas suas mãos, quero orar para que você seja esse grande instrumento do Senhor para pregar a sua palavra. Amém? Pai Celestial, eu quero orar pelos meus irmãos, que eles sejam instrumentos do Senhor, para que eles sejam instrumentos para levar salvação a muitas pessoas. A salvação não envolve, Senhor, uma escolha nossa, mas uma decisão de cada uma das pessoas. Nós simplesmente queremos pregar, queremos levar a tua palavra, a tua mensagem, levar o teu evangelho a todas as pessoas. Ajuda-nos nisso. Abra essas portas, as portas da salvação, que as pessoas sejam alcançadas e que o teu servo, a tua serva que está conosco nessa manhã, sejam despertados, que nós sejamos despertados para pregar a tua palavra. Pai, ajuda-nos nisso e abençoa todos os meus irmãos que estão conosco nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu te fazer um apelo. Chega lá, dá lá o seu like, tá bom? E isso é muito importante. Se inscreva no nosso canal. Se você não é inscrito, verifique se você é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Eu quero deixar uma mensagem para quem está compartilhando conosco aqui. Então eu quero aqui, antes de nós encerrarmos, mandar um abraço para o nosso irmão Lucas Pidóia, que compartilha no chat conosco. Ele diz assim: glória a Deus, pastor, por mais uma palavra abençoada. Lucas, que Deus te abençoe, que o Senhor coloque as mãos sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, que a bênção do Senhor esteja sobre você, tá bom? Então, que Deus te abençoe, Deus abençoe cada um dos irmãos. Estamos encerrados assim em nome de Jesus. Até o próximo CREA e Viva.